Oi, gente! Seja bem-vindo ao canal. Vou estar compartilhando com vocês o quinto capítulo do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E o título desse capítulo é O Corpo de Dor. Vamos entender o que é isso e a importância da gente estar no estado de presença para identificar quando esse corpo de dor se manifesta, tá? O primeiro tópico que eu vou estar compartilhando está lá na página 120 e o título é As Emoções e o Ego. Aquilo que o ego diz, ou seja, os pensamentos, ele provoca uma emoção, tá? E essa emoção, ela é manifesta no nosso corpo. E qual a origem desses pensamentos? De onde vêm esses pensamentos, tá? Eles são condicionados do passado. O autor, ele relata, normalmente, ocorrido na tenra infância. Esse trechinho tá lá na página 121, tá, gente? Essa tenra infância é geralmente assim, quando a gente tem menos de 10 anos. Então, é tudo aquilo que a gente vai absorvendo da nossa família, do contexto da escola, com as pessoas que a gente convive. Então, a gente vai absorvendo situações que fazem com que a gente conclua determinadas coisas, né? Um exemplo, eu acho isso certo, eu considero isso errado, tá? Eu acredito nisso, eu não acredito nisso. Então, são esses pensamentos que vai norteando as decisões que a gente tem, as ações que a gente tem. Quando eu fiz essa leitura aqui, né, que falou da origem desses pensamentos, me veio muita questão das crenças limitantes, que são os programinhas que a gente tem lá instalado na nossa mente, né, algum deles no nosso subconsciente, que direciona, que conduz a nossa vida, a forma como a gente interpreta as situações, a forma como a gente enxerga as situações, tem muito a ver de acordo com esses programinhas, tá? E aí, no livro, na página 121, tem alguns exemplos desses pensamentos. Ninguém me respeita, nem me valoriza. Preciso lutar para sobreviver. O dinheiro nunca é suficiente. Então, são esses pensamentos que, além, né, de gerar uma reação no nosso corpo, né, por exemplo, aqui, como quando ele fala, né, preciso lutar para sobreviver. Isso é uma crença e ela é limitante. Por que ela é limitante, gente? Como eu venho falando nos vídeos anteriores, a gente cria a nossa realidade. E existe em nós o ego, que é o eu ilusório, e existe o eu de verdade, que é a nossa consciência, que está ligada ao todo, que está ligada a Deus. E como Deus é criador, nós, como seus filhos, somos co-criadores. Então, aquilo que a gente acredita é o que manifestamos em nossa vida. Só que tem programinhas, né, crenças limitantes que estão tão lá escondidinhas em nosso subconsciente que a gente não tem noção de como ir lá na causa, ir lá no programinha para reprogramar ele, para mudar a nossa realidade. Então, nesse exemplo aqui de uma pessoa que tem essa crença, né, que a vida é uma luta, esse programinha tá rodando lá no subconsciente dela e isso tá direcionando todas as ações, todas as circunstâncias à volta da vida dela. Porque se ela acredita que isso é verdade, como somos co-criadores da nossa vida, o universo vai mandar situações de acordo com esse programinha, de acordo com essa crença,
para mostrar para ela que realmente a vida é uma luta. Então percebe, gente, a importância de estarmos presentes no agora, porque quando vier essas situações, né, esse pensamento, a vida é uma luta, a gente, epa, isso aqui pode ser um programa que está no meu subconsciente, vou reprogramar, vou mudar isso aqui, para que eu não continue atraindo mais situações de luta, realmente, que tem que, sabe, ralar bastante para conseguir tudo na vida. Isso com certeza não é legal. Isso não faz parte da nossa verdadeira essência, de quem nós somos de verdade. Não é isso que Deus, o Criador todo, quer para nós, tá? E aí você pode pensar, ai, como é que eu faço para reprogramar? Gente, tem inúmeras ferramentas, tá? E aí você pode pesquisar até aqui no YouTube. Sempre eu falo isso, siga a orientação do seu eu superior, de como você lidar com essas questões. Ele vai te conduzir. E, inclusive, até nas suas pesquisas aqui no YouTube, comigo acontece muito isso. Eu estou em dúvida em alguma coisa, quero saber como lidar, peço auxílio ao meu eu superior, sabe? E vou dar uma pesquisada e sempre vem algo que vem atender, que vem responder a essa pergunta que eu fiz pro meu eu superior. Gente, é uma dica bem legal. E algo que eu tenho procurado adotar na minha vida é as afirmações. Fazer afirmações, porque uma crença ela é instalada ali, né, pela repetição ou então diante de uma forte emoção. Aí fica lá gravado na nossa mente. Então, por que não fazer afirmações positivas, sabe? Não é simplesmente abrir assim a boca e falar, minha vida não é uma luta, sabe? Tem que ser uma afirmação que você sinta que aquilo que você está falando faz sentido para você, ressoa no seu coração. E novamente, busque a orientação do seu eu superior, que ele vai te conduzir assim da melhor forma. Porque, gente, cada um de nós tem um jeitinho, cada um de nós temos uma história. É como falam, né? Cada ser humano é um universo e realmente aquilo que às vezes ressoa no meu coração, que faz sentido para mim, possa ser que não esteja de acordo com aquilo que você acredita. Então, é o eu superior que te conhece na totalidade que vai poder te orientar de como você lidar com esses pensamentos, com essas crenças limitantes, tá, gente? Então, aqui, continuando, são esses pensamentos que, além, né, de gerar uma reação em nosso corpo, ele provoca, né, emoções, e isso também cria a nossa realidade. É aquilo que Jesus falava, né, gente? Conforme imagina em sua alma, assim é, né? Casando bem com a situação que criamos a nossa realidade, né? E a física quântica já provou isso, a mecânica quântica já provou isso também. As emoções negativas, elas prejudicam o funcionamento harmonioso do nosso corpo, né? E essas emoções negativas, Daiane, é o quê? Medo, ansiedade, raiva, tristeza. Então, tudo isso faz com que o nosso corpo ele não funcione legal. E é aquela coisa, sabe, gente? Esses sentimentos negativos prejudicam a nós e, consequentemente, as pessoas que estão na nossa volta. Então, percebe a importância? A gente tá atento a isso para tratar, transmutar esses sentimentos para que cada vez mais a gente esteja vibrando em emoções mais elevadas, que tanto vai fazer bem para o seu corpinho, quanto para as pessoas que estão à sua volta. E aí, né, contudo, existe as emoções elevadas, tá? E a gente vai ver de onde é que a gente pode estar bebendo dessa fonte elevada. O ego, como ele é um eu ilusório, né, e dispara esses pensamentos que provocam essas emoções negativas, e imagina só como é que o ego se alimenta dessas emoções negativas. Como o ego, ele
se identifica com formas, sejam formas físicas, né, coisas que a gente pode pegar, quanto formas, pensamentos, o que vai nutrir o ego é justamente fatores externos. Então, um exemplo, se a gente recebe o elogio, né, num dia, a gente gosta, a gente fica feliz, mas se depositamos a nossa felicidade nessa situação externa, ou seja, para eu me sentir feliz, eu dependo que um outro esteja me elogiando, num outro momento, num outro dia, se aquela ou outra pessoa não me elogiar, eu fico triste. Então o ego, ele faz isso, ele depende de fatores externos, né? De coisas imutáveis, que não são constantes, tá? Vai sempre ter uma variação. E como a gente acessar, então, as emoções constantes, as emoções que faz com que a gente sempre esteja legal, independente dos fatores externos? De onde beber dessa água? Jesus também falou, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É dentro de nós. É a nossa verdadeira essência que pode suprir, que pode jorrar essa água que vai nos alimentar constantemente, independente das situações. A gente vai estar sentindo amor, a gente vai estar sentindo paz, a gente vai estar sentindo alegria, porque a gente está indo buscar no lugar onde emana assim, sabe? Demais, em abundância, que é a nossa verdadeira identidade. Quando a gente se reporta para o nosso interior e acessa a nossa verdadeira identidade, a gente sente assim, gente, uma coisa maravilhosa. É só experimentando mesmo para vocês compreenderem. E algo que quando eu estava fazendo essa leitura, né, estudando para gravar esse vídeo aqui para vocês, o meu eu superior, ele me fez assim, sabe, entender, apaga tudo, toda essa identificação com as formas que o ego gosta, sabe? Esquece, se desvincule de preocupações, se desvincule de papéis, de rótulos, sabe? Tipo, sou esposa, sou youtuber, tá? Sou brasileira, se desvincule de tudo isso. Que, gente, quando a gente faz esse exercício, você sente uma paz tão grande, você sente assim um amor que é só realmente experimentando para vocês entenderem, sabe? Então, essa é a nossa verdadeira identidade. Só que aí, por a gente se identificar tanto com coisas e com papéis, né, presos ali a tantas preocupações, né, que o mundo nos impõe, a gente esquece de voltar esse olhar para a nossa verdadeira essência, né, que é sem rótulos, que não tem forma, que é amor, que é paz. Isso é muito legal porque recarrega as nossas energias. Pelo menos eu sinto muito isso, né, nos meus momentos de meditação, quando eu faço essa conexão, também quando eu faço a leitura dos exercícios do livro Um Curso em Milagres, eu sinto assim, sabe, como se todo o meu ser tivesse plugado numa tomada e eu sou recarregada, sabe, de amor, de paz. Aí vocês podem estar pensando, Daiane, você deixa então, de se preocupar? Não, né? Como eu ainda estou num processo do despertar da consciência, de vez em quando o ego ali quer manifestar essa preocupação, só que cada vez mais eu procuro controlar isso, não deixar que o ego conduza a minha vida, os meus pensamentos, as minhas emoções, e sim a consciência, aquilo que eu sou de verdade. E é assim, gente, maravilhoso, tá? E fazendo isso, você vai estar fazendo o quê com o seu corpinho? Você vai estar vibrando em emoções elevadas e, consequentemente, o seu corpo vai estar liberando substâncias que vai te fazer bem. É diferente de você estar com aquela adrenalina, com aquela ansiedade que gera um monte de química não legal para o nosso corpo, tá? Então, é importante a gente ter
esse conhecimento para saber cuidar de nós, para saber cuidar das nossas emoções. E com o passar do tempo, quanto mais você busca vibrar nessas emoções mais elevadas, você vai percebendo que sua qualidade de vida muda bastante, tá? E aí eu vou agora ler um trecho que está lá na página 123, que aí já é um outro tópico. O pato com a mente humana. Gente, essa história aqui é bem legal, porque vocês vão perceber o quanto que a gente vai se identificar. Pelo menos quando eu fiz essa leitura, eu me identifiquei super, tá? Vamos lá. Em O Poder do Agora, que é outro livro, tá? Desse autor, do Eckhart Tolle, citei minha observação de 2 patos depois de um confronto, que nunca demora muito. Separam-se e afastam-se em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas rigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, eles nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse a mente de um ser humano, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de uma história. Provavelmente, ela seria assim. Vê se vocês vão se identificar, gente. Eu me identifiquei super com isso. Não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim. Pensa que é dono do lago? Não tem consideração pelo meu espaço privado? Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez, ele vai fazer a mesma coisa, só para me aborrecer. Tenho certeza de que já está tramando alguma coisa, né, gente? Quando acontece alguma situação, a gente fica contando essa historinha e ainda fica colocando caraminholas, né? Projetando o que o outro tá manipulando alguma coisa para nos atingir novamente. Repare só que coisa, né? Tenho certeza de que já está tramando alguma coisa. Mas não vou suportar isso de novo. Vou ensinar ele uma lição de que não vai se esquecer. Dessa forma, a mente cria suas histórias, uma atrás da outra, e continua pensando e falando sobre elas durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. E a energia que ela produz em resposta a todos esses pensamentos são as emoções que, por sua vez, suscitam mais pensamentos. E aqui a gente entende a lei da atração. Aquilo que você está vibrando, vem mais disso para você. Então, se você fica com emoções densas, é mais disso que vai vir, é mais pensamentos que vão vir nessa mesma frequência. Isso se torna o pensamento emocional do ego. Podemos imaginar quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que a maioria das pessoas vive na maior parte do tempo. Nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade. A mente e o eu e minha história a mente e o eu e minha história, criado pela própria mente, se encarregam de dar continuidade ao processo. Nós somos uma espécie que tomou o caminho errado. Tudo o que é natural, todas as flores e árvores, assim como todos os animais, teriam importantes lições a nos dar se parássemos, olhássemos e escutássemos. A lição do pato é a seguinte: bata suas asas, isto é, deixe a história para lá e retorne para o único lugar importante,
o momento presente. Que lição, né, gente? Os patos têm para nos ensinar. Enfim, a natureza, né, tem muitas lições para a gente. De não resistir, ficar se apegando às situações que aconteceram, soltar, deixar ir e focar no presente. Porque quando você faz isso, você se desvincula daquela emoção carregada e você passa a se abrir para o novo, a se abrir para, ei, essa emoção não tá fazendo bem para mim, tá? Então eu quero vibrar em emoções elevadas que vai atrair mais coisas positivas para minha vida. Então percebe a importância, é como até eu gravei já um vídeo falando, inclusive que o autor, né, nos traz essa reflexão. É importante você ter razão ou você estar em paz, tá? É importante você ter razão ou você está vibrando em emoções elevadas, vibrando de acordo com a sua verdadeira identidade divina, em frequências do amor, da paz, da alegria, tá? E pela lei da atração, é mais disso que vai vir para a sua vida. Importante, né, gente? Outro tópico que eu vou compartilhar com vocês está lá na página 124, que é carregando o passado, pegando um pouco o gancho dessa história aqui, tá? E aí eu vou relatar para vocês uma história que eu não vou ler para não ficar o vídeo não ficar tão longo, embora já está. Sobre dois monges, tá? Eles estavam indo, né, por uma estrada, porque eles iam passar a noite em determinado local. E no meio dessa estrada, né, tinha uma parte que estava com muita lama. E aí, um desses monges avistaram uma moça que estava querendo atravessar a estrada, só que se ela continuasse caminhando, ela ia sujar o kimono dela de lama. Então, um dos monges não pensou assim duas vezes, foi até a moça, pegou ela no colo e ajudou ela a atravessar, tá, a estrada. E o outro monge ficou ali observando a situação. Ok, os dois continuaram caminhando, né? Depois que ele deixou lá a moça do outro lado da estrada, os dois continuaram fazendo o percurso dele ao destino, né? E aí, quando chegou em determinado momento, 5 horas depois, né? O autor até relata, 5 horas depois, o monge perguntou ao outro, né? Por que você fez isso com aquela moça, né? E tipo, isso não é uma atitude que os monges têm que fazer. E aí o monge, né, que carregou a moça, disse bem assim, já passou tanto tempo e você ainda está carregando aquela moça? Então, o que que na nossa vida a gente ainda está carregando? Quais são as histórias que o ego está lançando em nossa mente que a gente está carregando esse peso, tá? E aí vocês podem pensar, mas o passado é importante. Sim, o passado ele é importante. Em que sentido? Para que a gente venha extrair as lições que ele tem para nos passar, tá? É algo assim que eu tenho incorporado em minha vida, gente. Excluir essa palavra erro, tá? Eu substituo por vivências, porque a gente tá aqui nesse plano para a gente evoluir. E a gente evolui através das experiências. É ali na prática, no dia a dia, que a gente pode experimentar situações e ver, eita, isso não ficou legal, eu não agi legal. E a partir daí você extrair as lições, né? Pegar a lição desse professor, né? Dessa situação que eu também gosto de chamar de professor, extrair a lição ali do professor e seguir em frente. Não ficar carregando o peso daquela situação o tempo todo, que é algo que o ego fica lançando em nossa mente, né? Porque o ego tá muito condicionada ao passado, a ficar lançando na nossa mente as historinhas de situações que não foram tão legais.
E se a gente não tiver presente, se a gente não tiver desperto no aqui e no agora, a gente não vai poder bloquear essa atitude do ego para que a gente não esteja vibrando, carregando esse peso que vai atrair mais disso para as nossas vidas, tá, gente? Então, vamos ficar ligadinhos, presentes no aqui e no agora, para não deixar esse ego dominar as nossas vidas, tá? Eu até quando eu estava aqui estudando também sobre esse tópico, me veio o exemplo de vir, né, o ego lança lá esse pensamento de alguma situação, de algo que você fez de errado, né, que pra mim é vivência, não é erro. E daí vem a emoção, né, porque vem o pensamento, com o pensamento vem a emoção, e essa emoção é manifesta em nosso corpo. E aí você fica triste, né, e você se considera incompetente, daí você tem comportamentos de, tipo, fugir, de você fazer um novo curso, de tentar uma promoção no trabalho, por estar preso à historinha que a sua mente conta, né? Então percebe, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Depende muito da situação, do contexto, qual é o sentimento que vai disparar em você. Mas novamente, a importância da gente estar presente para a gente identificar isso e não se limitar. Ah, tudo bem que uma vez você fez algo de errado, mas você extraiu a lição, então você pode fazer diferente. Você pode sim tentar fazer um exemplo aqui, né? Como você tem um novo curso, tentar uma nova área, por que não? Tá? Se você já extraiu as lições necessárias e se tem sempre, né, uma página em branco para você começar a escrever uma nova história, para que ficar carregando peso? Para que ficar carregando essa situação que não foi legal no passado? Se você pode fazer o diferente agora, mas se você ficar preso realmente lá no passado, aquele passado sempre vai estar vivo no seu presente, impedindo que você viva o novo, que você viva a história extraordinária, sabe? Que Deus tem para cada um de nós, ok? E o autor, ele relata lá na página 125 o seguinte: por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo de antigas dores emocionais que eu chamo de corpo de dor, tá? Então, gente, esse corpo de dor, ele explica o que é lá no tópico o individual e o coletivo, que está na página 126. Eu vou ler até um trechinho que ele fala aqui. Cada emoção negativa que não é bem trabalhada, né, a fim de que seja liberada, forma um campo energético que vive em cada uma das nossas células do corpo. E esse campo, gente, ele é formado da infância até a fase adulta. O autor, ele relata que esse campo energético de emoções muito antigas, mas ainda vivas, que subsiste em quase todos os seres humanos, é o corpo de dor. Esse trechinho tá na página 126, tá, gente? Então, o que é o corpo de dor? É uma emoção que a gente tem lá, que não trabalhou para liberar isso, tá? Não ressignificou. E essa energia fica lá impregnada no nosso campo energético. Tá vendo só? Porque de vez em quando o ego vai lá no arquivo dele e cata lá uma situação de uma emoção não bem trabalhada e starta em nossa mente. E todos nós temos esse corpo de dor. E além desse corpo de dor que cada indivíduo carrega, tem também um corpo de dor coletivo, tá? De uma massa, assim, que vai formando uma egrégora.
Então, perceba só a importância da gente estar atento a esses conhecimentos. Tem dois tópicos aqui também que o autor ele detalha mais sobre essa questão do corpo de dor. Um deles é como o corpo de dor se renova, tá lá na página 128, e como o corpo de dor se alimenta dos pensamentos, que tá lá na página 129. Gente, se você tiver esse livro, vale a pena você dar uma olhadinha nesses tópicos, tá? Mesmo que você já tenha feito a leitura desse livro, vale super a pena você reler. Então, gente, o que é que eu peguei, assim, algumas ideias desses dois tópicos para trazer para vocês, tá? Porque tudo que existe no mundo, ele é energia, somos energia. Só que para algo funcionar, precisa de energia, né? A gente precisa dar alimento, a gente precisa nutrir algo para que funcione. Então, o que acontece? Se a gente tem lá esse corpo de dor, né, novamente, que são emoções que não foram trabalhadas para serem liberadas no nosso campo energético, fica lá presa aqui dentro da gente. E esse corpo de dor, em determinado momento, ele vai sentir o quê? Fome. Ele vai querer energia para ele se alimentar. E como é que esse corpo de dor vai buscar esse alimento? Ele vai disparar lá na gente, tá? Uma emoção, um pensamento da mesma origem dele. Se o corpo de dor são emoções negativas, então ele vai fazer o quê? Disparar lá na nossa mente um pensamento que vai gerar uma emoção negativa. E quando a gente gera essa emoção, o que é que o corpo de dor faz? Se alimenta, se fortalece. Então, gente, diga aí como é sério isso. E tem um outro detalhe. O corpo de dor também pode, através de brigas, tanto alimentar-se quanto alimentar o corpo de dor de outra pessoa. É sério isso, né? Porque de vez em quando a gente vê pessoas que, assim, parece que estão chateadas o tempo todo, né? E aí, quando a gente tem esse conhecimento, a gente percebe o quanto que essa alma tá sofrendo. Porque o quanto o ego tá dominando a vida dela, o quanto o corpo de dor, as emoções que não foram trabalhadas na vida dessa pessoa, tá drenando ela cada vez mais, impedindo dela viver quem realmente ela é, que é a nossa essência divina, que é a consciência que está em Deus. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, a gente passa a ter um outro olhar quando a gente se depara com pessoas assim, de não revidar, de não ir naquela mesma frequência, mas sempre buscar a orientação do seu eu superior, de como você conduzir tudo aquilo, tá? Eu acredito, pelo que eu venho estudado, que cada vez mais, quando a gente vibra em emoções mais elevadas, é muito difícil a gente atrair situações assim, porque é por frequência, né, gente? É pela lei da atração, por ressonância, é o que ressoa. Como você tá com sentimentos mais elevados, cada vez mais esses sentimentos mais densos, né? Pessoas que ainda estão vibrando assim, não conseguem acessar a gente. Mas possa ser que aconteça, tá? Mas assim, sempre a gente tem uma forma elevada de sair daquela circunstância, de aprender com o que o professor tem para nos ensinar, assim, de uma forma maravilhosa, tá? Essa é pelo menos a experiência que eu tô tendo diante dos estudos que eu venho fazendo, que cada vez mais eu não tô me deparando tanto com situações assim, mas quando eu me deparo, acontece assim, coisas extraordinárias que eu não consigo ir naquela vibe, que eu não consigo ir naquela frequência, ou quando eu tento ir, algo assim já me chama pra
situações mais elevadas para agir de acordo com a minha verdadeira identidade, né? Que é consciência que está em Deus. Um outro detalhe que assim, é muito importante, que o autor até fala, gente, que é algo que talvez você não tenha, né, tanta percepção, é que esse corpo de dor também se alimenta de notícias, tá? E de filmes que relatam emoções densas, sabe? Essas emoções negativas. Então, perceba a importância da gente filtrar aquilo que a gente tá vendo, aquilo que a gente tá ouvindo. E vai me fazer bem ou tá alimentando o meu corpo de dor? Quando você dá alimento ao seu corpo de dor, você está sendo drenado. Cada vez mais você está se identificando com algo que não é sua verdadeira identidade, que não vai atrair coisas boas para sua vida. Então, preste atenção nesses detalhes, tá, gente? É muito importante, porque se você chegou aqui nesse vídeo, você também deve estar no seu processo de despertar da consciência, autoconhecimento, e veja que você está num processo de você trabalhar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, porque você já sabe que isso aqui está moldando a sua realidade. Então, esteja atento a esses momentos que você percebe que o ego está querendo, né, o corpo de dor ali, está querendo lhe levar para você absorver esse alimento, essas emoções negativas, para você acordar e falar não, não, corpo de dor, fique aí quieto. Eu tô aqui conectada com minha consciência e cada vez mais eu quero me conectar com coisas elevadas. É muito importante, tá, gente? Então, novamente, busque a orientação do seu eu superior, porque a gente traz muitas emoções que não foram bem trabalhadas, né? Desde a infância até a fase adulta. Então, busque a orientação do seu eu superior, de como você trabalhar essas emoções para você liberar isso do seu campo energético, para que cada vez mais você esteja vibrando em emoções elevadas, porque a sua vida vai assim mudar bastante, tá, gente? Então é isso. Desejo para você muita paz e muita luz e nos vemos nos próximos vídeos.